Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, a mais um SMO Talk, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre marcações e análise de lentes oftalmológicas. A Sociedade Mineira de Oftalmologia, ela vem sempre prestigiando para falar um pouco sobre as áreas da oftalmologia. Dessa vez nós vamos abordar um pouco de refração. Mas é um assunto que nem sempre nós abordamos com proficiência, porque os materiais, as lentes, muitas vezes são coisas muito técnicas e dentro do consultório, frequentemente, nós não fazemos uma análise adequada disso. Mas é importante, tanto antes, ao final da consulta, quanto depois que o paciente compra os seus óculos, é essencial que a gente possa fazer uma análise, uma avaliação desses óculos. E, às vezes, o material será importante para o oftalmologista, porque muitos erros, muitas queixas que os pacientes têm, elas vêm exatamente dessa dificuldade. Nós vamos hoje receber o Luiz André Miller, que é gerente do treinamento da Essilor, para que a gente possa conversar um pouco sobre como lidar com as marcações dos óculos quando o paciente chega e tem uma queixa, né? Então, o Luiz tem muita experiência nessa área, então acho que vai ser bem interessante. Gostaria também de agradecer ao professor Molinari pela oportunidade, das palestras. Nós vamos conversar um pouco. E sempre que vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer perguntas. A gente tem o chat e os Q&As, então é só fazer a pergunta que depois a gente tem, ok? Então, Luiz, seja bem-vindo, Luiz André. Eu vou pedir para que você, então, compartilhe a tela e espero que todos nós possamos aproveitar bastante. Obrigado pela presença. Obrigado, doutor Marcos. Boa noite a todos. Como o doutor Marcos me apresentou, sou Luiz André Miller, mais conhecido como Miller, todos me conhecem só pelo sobrenome. Eu trabalho na Essilor há 20 anos, hoje estou como gerente de treinamento comercial. E é importante tudo aquilo que o doutor Marcos falou na introdução em relação às medidas, à adaptação e principalmente como a gente identificar possíveis causas de não adaptação do paciente quando ele retorna para o consultório utilizando uma lente multifocal ou até mesmo outro tipo de lente. Eu vou compartilhar agora a minha tela. Acredito agora que estejam todos vendo. Doutor Marcos, agora eu não consigo ver, só pode confirmar para mim? Ótimo, está perfeito. Então está ok. Perfeito. Esse treinamento ele faz parte de um programa de treinamento que nós temos, que nós chamamos de PROVAR, que é o Programa Varilux de Apoio ao Residente. Ele é um dos 5 módulos de treinamentos que nós oferecemos às residências para ajudar na capacitação, na formação do residente no que diz respeito à parte técnica sobre lentes. Então, hoje, eu vim trazer para vocês um pouquinho sobre a questão das medidas óticas e das remarcações, que são importantíssimas justamente por aquilo que o Dr. Marcos falou. E quando a gente recebe o paciente de volta no consultório, quando a gente vai analisar o multifocal que ele está utilizando, muitos casos de não adaptação estão relacionados à tomada de medidas do paciente que foi feito na ótica, ou o ajuste ou escolha equivocada da armação dele. Então, não adianta a gente ter a melhor refração, o paciente investir na melhor lente multifocal, ele pode comprar um Varilux Exclusive com as melhores tecnologias do mercado, que se ele não escolher bem a armação e a tomada de medidas não for bem feita, ele não vai conseguir se adaptar. Ele vai ter desconforto, dor de cabeça e vai encostar o óculos e vai reclamar ou da lente ou do exame, ele vai sempre procurar um culpado. E, como eu falei, na maioria das vezes, a gente consegue resolver tudo na questão da tomada de medidas e na melhor escolha e ajuste das armações. Então, quando a gente fala de medidas, quais são as medidas principais que nós precisamos conferir ou tirar do paciente quando ele vai até a ótica, na hora da escolha da lente, para que a gente possa fazer um melhor multifocal para ele? Existem 4 medidas que nós podemos chamar de padrão. A primeira é a DP, que é a distância pupilar, é a distância entre as 2 pupilas do paciente. Ela é muito importante para o laboratório na hora de fazer os cálculos para surfaçar a lente. Mas para a gente montar a lente, para ter a melhor precisão para indicar o multifocal, a medida ideal é a DNP, que é a distância nasopupilar. Então, aqui nós trabalhamos com uma medida monocular.
nós medimos do centro da pupila até o meio do nariz, até o meio do septo nasal, e do meio do nariz até a outra pupila. Porque a maioria das pessoas, como nós sabemos, não são simétricas, então existe diferença entre DNP. Então, a ADP é ideal para um cálculo no laboratório, mas para montagem no multifocal, o importante é a DNP. A segunda medida mais importante é a altura do centro óptico. Ela é medida da pupila até a borda inferior da lente. Então, é chamado de altura de CO, altura do centro óptico, altura de montagem, mas é justamente a medida que vai da pupila do paciente até a borda inferior da lente. E uma outra medida, que é uma questão até por segurança, ela não existe uma regra, é a que nós chamamos de altura superior. É da pupila do paciente até a borda superior da armação. Ela está relacionada diretamente ao conforto do paciente ao utilizar a lente. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais delas agora. Quando a gente fala de DNP, foi o que eu falei, por que a DNP é mais importante, é mais precisa do que a ADP? Porque vamos pegar um exemplo, imagine que um paciente tenha 65 de DP. Se o óptico não tiver essa informação de DNP, ele não tirar DNP, qual é a lógica? Infelizmente isso acontece. Ele vai pegar o 65 e vai dividir por 2. Ou vai botar 32 no olho, 35 no outro. Será que a medida é essa? Então, ele pode ficar totalmente fora da pupila do paciente. Então, o ideal é que seja tirada a DNP monocular. Isso vai respeitar as visões, a visão do paciente e vai orientar o quê? No posicionamento nos campos ópticos, nos campos dos multifocais. O que é muito comum? Então, a gente pode citar aqui um exemplo, que a gente pode ver aqui um erro de DNP. Como vocês sabem, o campo do multifocal ele é descentrado para nasal. As lentes multifocais tradicionais, a gente tem uma descentração média de 2,5 milímetros, justamente para acompanhar a convergência do paciente quando ele faz a transição do campo de longe para o campo de perto. Então, o corredor progressivo ele fica descentrado, mais ou menos 2,5 milímetros para nasal. Então, quando a medida da DNP é bem feita, ela está cravada na pupila do paciente, quando ele olhar para baixo, olhar para o campo de perto para fazer uma leitura, os olhos deles vão percorrer exatamente o corredor progressivo e quando ele chegar no campo de perto vai estar posicionado da maneira correta para que ele possa aproveitar totalmente os campos da lente. Mas quando a medida da DNP é tirada equivocada, é tirada errada, o que vai acontecer com esse paciente? O campo de longe dos multifocais ele é mais estável, ele é mais amplo. Então, o paciente dificilmente vai chegar no consultório reclamando, doutor, não estou enxergando bem para longe com essa lente. Isso quando a gente fala de multifocal. Então, ele vai falar, doutor, para longe eu estou vendo bem, mas quando eu olho para perto, quando eu vou ler, olhar meu celular, olhar o relógio, eu não consigo enxergar, está tudo embaçado, a imagem está desfocada. Por quê? Para longe, mesmo fora da pupila, mesmo fora da marcação exata, o campo é mais estável, então ele não vai sentir desconforto quando ele olhar para longe, mas quando ele for convergir, quando ele for olhar para perto, o corredor progressivo está fora da posição, porque a DNP está fora da posição. Então, ele vai percorrer a zona de distorção, a zona de astigmatismo. Então, muitas vezes o paciente vai relatar esse desconforto quando ele estiver olhando para perto, e às vezes ele pode falar também assim, olha, doutor, quando eu viro de lado eu consigo ver melhor, olha, se eu virar assim eu consigo ver, olha, eu consigo ler agora. Isso fatalmente é um sinal de que a DNP está errada. Outra medida importantíssima para todos os multifocais é a altura de montagem. Então, ela é medida, como eu falei, da pupila do paciente até a borda inferior da lente. E a gente não pode considerar a armação. O equívoco, geralmente é feito por iniciantes, é considerar a armação. A gente não considera a armação, é onde termina a lente. Então, é do centro da pupila até a borda inferior. Essa altura de montagem vai respeitar a progressão da lente. Então, de acordo com o design que esse paciente escolher, existem alturas mínimas. Então, vamos dar um exemplo. O Varilux Comfort, a altura mínima de montagem dela é de 17 milímetros. Então, do centro da pupila até a borda inferior da lente, tem que ter, no mínimo, 17 milímetros. Pode ter 18, pode ter 19, pode ter 20, pode ter 21, não importa. O mínimo é 17. Isso garante 100% da prescrição, 100% da adição e 100% do design, do benefício da lente Varilux Comfort para o paciente. Se ele montar com menos, vai impactar no conforto, vai diminuir o campo de perto, vai cortar um pouco do campo de perto. E falando até em questões de assistência, de garantia, o óptico perde qualquer direito à assistência que ele teria por parte desse celular, porque ele não seguiu as recomendações. Então, cada design ele tem um mínimo de altura recomendável.
E quando a gente fala da parte superior, foi aquela indicação que eu falei para vocês sobre a altura da pupila até a parte de cima da armação, isso não é uma regra, mas é uma recomendação. Nós recomendamos pelo menos 10 milímetros. Por que 10 milímetros? Se essa armação ficar muito próxima dos olhos, ela ficar muito baixa, o paciente pode reclamar: ah, doutor, tá muito ruim o campo para longe, o campo está estreito. E dependendo do modelo de armação, nós já vimos relatos de pacientes reclamando que eu estou vendo sombreado, e a gente ficava procurando problema na lente, não achava nenhum problema quando via a armação. Tinha uma borda muito espessa devido ao design dessa armação e estava muito próxima dos olhos. Então, o ideal é que tenha pelo menos 10 milímetros para cima, para que ele tenha uma amplitude maior no campo de longe e essa armação não venha atrapalhar de alguma forma o campo dele, quando ele estiver utilizando o campo de longe. E quando a gente fala de medidas, a gente tem que ter alguns cuidados para tirar a altura. Como eu falei, a DNP, o ideal é que a gente tire a DNP monocular, evitar usar ADP e dividir a ADP por 2, a gente sempre monocular. E a altura de montagem, nós temos que ter cuidados principalmente com a postura do cliente, com a postura do paciente quando ele chega na ótica. Então, os cuidados básicos que nós temos que ter em relação à altura é respeitar a postura primária, primeira coisa, como o paciente usa os óculos. Como é que ele anda, como é que ele fica em pé, como é que ele senta. Isso tem que ser respeitado. Porque é muito comum o paciente, quando ele senta na ótica, ele vai tirar a medida, ele fica duro, igual um soldadinho. Os óticos pedem, por favor, relaxa, fique à vontade. Você usa o óculos dessa forma, está na posição adequada. Então, ele tem que ficar relaxado na posição natural dele. Porque se ele tem o hábito de andar olhando para cima, nós temos que tirar a altura de montagem nessa posição. Porque mesmo que ele fique parado olhando para frente para o ótico, quando ele sair da ótica, ele vai voltar com a cabeça para cima. E isso vai incomodar muito ele. Então, é muito comum os pacientes relatarem: olha, doutor, não consigo ver, eu tenho que levantar a cabeça para ler. Ou então ele fala: olhando para frente está tudo embaçado. Se eu abaixar, eu consigo ler. Então, por que ele falou que tem que abaixar? Porque a altura está muito alta, está acima do ideal. Ou, quando ele faz assim, ele tem que abaixar porque ela está fora da posição. Para verificar isso, o paciente reclamou, a gente pega aqui a armação, levanta um pouquinho ou abaixa um pouquinho. Se a armação desse paciente tiver plaqueta, perfeito, a gente consegue abrir e fechar a plaqueta. Se a diferença for pequena, a gente consegue levantar ou abaixar um pouquinho a lente, e isso soluciona o problema de altura, se for só o problema de altura. Mas hoje, a maioria das armações, a gente tiver aqui o modelo, elas possuem essas plaquetas anatômicas, e que infelizmente não dá para ajustar. Então, nesse caso, a gente tem que refazer as lentes. E um outro erro muito comum também é o paralaxe, que é a diferença de estatura entre o profissional que está tirando a medida e o caso o paciente e o cliente da ótica, que vai gerar essa questão de diferença de altura. Porque se eles ficarem desalinhados, o paciente, por exemplo, for mais baixo que o profissional, ele vai olhar para cima para tirar a medida. Ou, se o profissional for mais baixo, inevitavelmente ele vai olhar para baixo. Então, a marcação vai ficar ou acima ou abaixo do ideal. Então, existem técnicas, eles são treinados, existem profissionais extremamente gabaritados para que isso não aconteça. Mas, eventualmente, uma situação ou outra pode acontecer. Então, se o paciente chegou no consultório reclamando: doutor, tem que levantar a cabeça ou abaixar, façam esse teste. Levanta um pouquinho ou abaixa um pouquinho a armação. Agora ficou legal. Então, a gente consegue detectar que há um erro de altura na lente. Ela foi montada de forma equivocada. Quando eu falo da armação, hoje nós temos inúmeros modelos de armação no mercado. E, então, quando a gente fala de armação, a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas, quando vão à ótica, o paciente escolhe logo a armação, porque a questão visual, a questão da estética, ele quer ficar grifado, quer ficar na moda, mas ele tem que primeiro pensar o que eu preciso para solucionar meu problema visual e se essa armação está de acordo com a minha dioptria, com a minha necessidade. Porque hoje a armação deixou de ser só uma parte do óculos, ela é acessório, faz parte da composição da pessoa. Então, a gente tem que ter sempre ali a questão estética, porque a armação vai vestir o rosto, mas não só vestir, não só deixar o paciente bonito. Tem que saber se algumas características técnicas da armação estão ideais, são adequadas para que seja montada uma lente multifocal. Então, quando a gente vai analisar a armação, quais são as medidas que a gente precisa ter? Nós medimos o aro, ou a distância horizontal, que na verdade é o quê? O tamanho da armação na horizontal. Qual é o tamanho dessa lente? De novo, nós não consideramos nessa medida a armação, é somente o tamanho da lente, onde começa e termina a lente. Outra medida muito importante é a ponte. Algumas armações, ou na verdade a maioria delas, essas duas medidas, aro e ponte, elas vêm na haste da armação.
vem aqui, por exemplo, 52, um tracinho 17. Então, é o tamanho da lente e o tamanho da ponte. Mas nós sempre recomendamos, principalmente a ponte, que seja tirada, conferida com a escala na ótica. Porque, às vezes, para o fabricante da armação, a ponte é o espaço que tem entre o nariz. Mas para a empresa, o fabricante de óculos, o laboratório, ponte é a menor distância entre as duas lentes. Porque isso vai impactar diretamente na hora da surfaçagem, na hora de cortar o bloco e cortar a lente para encaixar na armação. Então, a ponte é a menor distância entre as duas lentes. Uma outra medida é a junção das duas e a ponte mais aro, também diretamente ligado ao processo de fabricação das lentes. Outra medida, a diagonal. Aqui nós chamamos de diagonal maior. Então, nós procuramos dentro da armação qual é o maior tamanho que essa armação tem. Então, imagina que as armações de gatinho, que é um pouquinho puxada, a gente tem que colocar a escala ali para medir, para ver qual é a maior distância. Geralmente na diagonal, mas às vezes ela pode estar na vertical. Hoje nós temos muitos modelos de armações, pode estar na horizontal também, mas a gente fala diagonal porque geralmente fica na diagonal. E a última medida é a vertical, que é o tamanho dessa armação. Então, vamos pegar aquele exemplo que nós falamos um pouquinho atrás sobre o Varilux Comfort. Lembra, o Varilux Comfort tem 17 milímetros de altura mínima recomendada. Então, para um paciente que vai comprar uma lente Varilux Comfort, ele precisa ter 17 milímetros abaixo da pupila, mais 10 para cima. Então, esta armação, ela precisa ter pelo menos 27 milímetros de altura, ou seja, de vertical, para que o paciente tenha um excelente conforto com a lente Varilux Comfort. Estou dando exemplo do Varilux Comfort, existem outros designs, mas é só uma referência para a gente entender que eu preciso ter pelo menos 27 milímetros de altura para que ela fique confortável. Hoje, nós temos lentes com 14 milímetros, 15 milímetros, 17, 18, 20 de altura recomendável. Então, de acordo com o design, a gente vai escolher a armação mais adequada para que tenha tanto conforto, a estética, mas que também seja ideal para aquela armação, para aquela lente que ele está escolhendo. E outro ponto importante é o ajuste dessa armação. Quando a gente utiliza uma lente de visão simples, não tem tanta preocupação com campos visuais, porque a gente visão simples só tem um campo. Os progressivos, nós temos as progressões, a variação de campo. Então, importantíssima, a armação ela precisa respeitar a distância vértice, então ela tem que estar na posição correta, não muito à frente, nem muito próxima dos olhos, porque isso vai interferir na percepção do paciente, na dioptria que vocês aferiram no consultório. E outra coisa importantíssima, o ângulo pantoscópico. A armação de lente multifocal, ela não pode vir totalmente reta na frente do rosto do paciente. Outra questão, o paciente chegou no consultório, está reclamando que, de novo, está olhando bem para longe, mas para perto ele está com... parece que o grau está fraco para perto. Se ele está com essa sensação, vem aqui do lado, vou fazer aqui de lado, levanta aqui um pouquinho a haste para inclinar a armação. Levanta aqui, ó, e a armação vai inclinar. Levanta um pouquinho, solta e pergunta. E aí, melhorou? Nossa, melhorou muito. Pede para ele voltar para a ótica e pede para a ótica ajustar a armação, porque ela não pode ficar totalmente reta. Então, o ângulo pantoscópico é importantíssimo na adaptação do multifocal. Então, são pequenas dicas que a gente pode dar. Legal, já consigo identificar algumas coisas, mas como é que eu vou saber se aquela lente é aquela que eu prescrevi? Se está com o material que ele está certo? E, na hora que eu precisar fazer essa medida, se eu precisar refazer, como é que eu vou conferir essa medida? Então, nós temos o gabarito de montagem. Mas antes de eu falar um pouquinho do gabarito, vou passar para vocês as marcações que vem na lente multifocal. Uma lente multifocal, ela vem com marcações à tinta, é só aquelas marcações amarela, alaranjada que vem na lente, e as marcações a laser, que não são removíveis. Essas marcações a tinta, elas são feitas para sair mesmo. Então, geralmente, quando a gente aplica um tratamento antirreflexo, ou a lente recebe uma coloração, essa marcação sai. Então, o paciente vai chegar no consultório, por exemplo, com a lente Varilux com antirreflexo, já sem essa marcação. Ele vai vir com ela remarcada, como a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, essa marcação à tinta, o que ela demonstra para mim? Primeiro, a ilustração do campo de longe, da posição do campo de longe, a cruz de montagem, que tem que estar alinhada com a pupila do paciente, a marcação do centro geométrico, que também serve para a gente conferir o prisma de equilíbrio, e a ilustração da posição do campo de perto. Por que eu reforço a questão da ilustração da posição do campo de perto? O campo de perto, ele pode variar muito dependendo do design. Então, vamos dar um exemplo. Uma lente Space, que é uma lente mais simples que nós temos, ela tem um design. Então, o campo de perto dela vai estar sempre na mesma posição.
Mas se a gente chegar no Varilux Comfort 360, ele tem 54 designs. Então, esse campo de perto ele pode variar tanto para nasal, quanto para temporal, quanto para cima, quanto para baixo. Então, é uma ilustração. A melhor forma é conferir a geometria de longe e somar com a adição. Então, essa marcação a tinta, ela sai. E como é que eu posso ter certeza que a lente que eu prescrevi para o meu paciente, a lente que ele pagou? Nós temos os microcírculos, que é a nossa referência para remarcar e para montar todas as lentes. Abaixo do microcírculo, no lado temporal, nós temos a marcação da adição, que no caso dos multifocais Essilor, nós temos 2 algarismos. E no lado nasal, nós temos o tipo da lente. Quando eu falo do tipo da lente, a gente tem muitas informações aqui na própria lente que não tem como ser... às vezes o paciente, infelizmente, ele é enganado, mas aqui a gente consegue confirmar se ele está usando realmente aquela lente que ele investiu nela. Então, o que eu consigo ver aqui? Primeiro, eu consigo identificar qual é o design que esse paciente está utilizando. Eu consigo verificar se ele realmente está usando uma lente Space, se ele está usando uma lente Kodak, ou se ele está usando uma lente Varilux, e qual Varilux ele está utilizando. Além disso, eu consigo determinar qual é o material da lente. Como é que é o padrão nas lentes? Se vier a marcação do design sem nenhum símbolo do lado, essa lente é em resina, é uma lente em horma. Se do lado da marcação da lente, do design da lente, vier um P, é em policarbonato. Se do lado do design vier o símbolo do pi, esse paciente está utilizando uma lente no material Stiles 1.67. Então, eu consigo determinar qual é o design da lente e eu consigo verificar qual é o material que ele está utilizando. E do lado temporal, como eu falei, nós temos a marcação da adição, que no caso, 2 algarismos. Então, vai de 1 até 3,5, dependendo do design. Então, aqui, eu consigo identificar qual é a lente que o meu paciente está utilizando. Bom, ele chegou no meu consultório, está reclamando de adaptação, não está se sentindo confortável. Eu fiz alguns testes, mas eu preciso conferir essa lente no rosto do meu paciente. E como é que eu vou fazer essa conferência? É nesse momento que eu preciso remarcar as lentes. Então, quais são as etapas para a gente remarcar? Primeiro ponto, nós temos que encontrar os microcírculos. Então, aqueles microcírculos são a nossa referência para toda a marcação. Então, isso é um padrão. Todo multifocal tem esses 2 microcírculos, eles estão na mesma posição, na mesma distância. Então, isso é um padrão. Então, todos eles vão ter essa marcação. Depois que eu encontrar os microcírculos, eu vou levar esse óculos até o gabarito e eu vou fazer todas as remarcações. Aí, pergunto aos participantes, todos conhecem o gabarito de montagem? Eu estou mostrando aqui na tela. Então, o gabarito ajuda muito a gente. E o gabarito desse Essilor, em breve nós vamos ter novos, a nossa equipe de consultores estarão levando para vocês. Aqui atrás nós temos também as marcações para ajudar até na conferência para ver se é o Varilux e se é a lente Kodak que o paciente está utilizando. Bom, vamos lá. O que o gabarito vai me ajudar a conferir? No gabarito eu tenho uma régua que vai me ajudar a verificar a DNP do paciente. Ele vai me ajudar a verificar a altura superior, a altura de montagem. Nós vamos ver também aqui a ilustração do campo de longe, a ilustração do campo de perto. E como eu falei para vocês, aqui eu tenho os nossos microcírculos. Esses microcírculos, mais a marcação do centro geométrico e o outro microcírculo, nós chamamos isso aqui de linha de montagem. Essa linha de montagem, quando a gente remarca e coloca no rosto do paciente, ela tem que estar perfeitamente alinhada em 180 graus. Se os microcírculos estiverem desalinhados, nós já temos aí claramente um erro de montagem. Então, essa linha de montagem ela tem que estar alinhada em 180 graus. Então, quais são as etapas para a gente remarcar a lente? Primeiro passo, encontrar os microcírculos. A gente pode utilizar o equipamento que esse lá disponibiliza, que é o PalCheck. Mais antigo nós tínhamos o PAL-ID, mas também até na lâmpada de fenda nós conseguimos ver essa marcação. Então, nós vamos encontrar os microcírculos e marcar os microcírculos. Para marcar os microcírculos, nós utilizamos essa caneta, que a gente chama de Uniposca. Ela tem várias cores, eu utilizo a branca e essa amarela. Ela é a base da água, então, caso vocês queiram investir para ter no consultório, para treinar a secretária, para ela para fazer esse tipo de conferência, é legal vocês terem essa caneta, porque ela é muito mais fácil para remarcar e a base da água ela sai com facilidade. Então, encontrei os microcírculos, marquei os 2 microcírculos. Próxima etapa, pegar a lente, o óculos do paciente, olho direito e olho esquerdo, de acordo com a posição, posicionar no gabarito. Eu vou pegar os 2 microcírculos, vou posicioná-los em cima da marcação do microcírculo no gabarito e, em seguida, eu vou vir com a caneta
e vou marcar a cruz de montagem. Não precisa fazer uma cruzinha, é só fazer uma bola, um pontinho no centro da cruz. Então, aqui eu já estou com a lente remarcada. Eu já tenho os 2 microcírculos, que é a minha referência de linha de montagem, e já tenho o meu centro óptico, que tem que estar alinhado com a pupila do meu paciente. Depois, o que eu vou fazer? Vou colocar essa lente, essa armação, no centro do gabarito, vou alinhar com esses triângulos, as pirâmides, vou alinhar, e aqui eu vou posicionar os microcírculos nessa escala. Aqui eu vou verificar se a DNP está correta, se a DNP que foi montada é a DNP que foi tirada, ou se a DNP tirada e montada está correta. Então, aqui no caso, exemplo, eu tenho aqui uma DNP de 29 e uma DNP de 27,5. Dessa forma, eu sei se está correto, o que está no óculos confere com o que deve bater com a medida do paciente, caso quando ele foi à ótica fez a medida. Também no gabarito, eu posso conferir a altura de montagem. Aqui no exemplo, nessa armação, nós temos uma lente com altura de 26. Lembrando, o mínimo é 17, 18, 20, 26, está tranquilo, está bem acima do mínimo recomendado. Então, não tem nenhum problema de redução de campo de perto. Então, nós verificamos a distância mínima para a marcação. Ah, Miller, eu posso usar a escala? Eu também posso pegar a escala, marcar o centro óptico na lente e vir com a escala e medir da bolinha que eu marquei, o centro da pupila, até a parte inferior da lente. Lembrando que a gente não mede a armação, a gente não considera a armação na hora dessa medida, tá? E essa medida é na vertical. Marquei a pupila, 90 graus abaixo, eu faço a marcação. E também vou fazer a conferência para ver se eu tenho aquele mínimo de 10 milímetros na parte superior da lente, para que o consumidor tenha conforto. Lembrando, isso é uma recomendação, não é uma norma técnica, é só uma recomendação. Dependendo da anatomia do paciente, ele pode utilizar até menos nessa distância, tá? Mas, de novo, é uma recomendação. Legal. Então, eu fiz as remarcações. Como é que eu vou fazer a conferência dessa lente? A lente multifocal, eu tenho que conferir acima da marcação da cruz de montagem e não na marcação da cruz de montagem. Eu não posso colocar o bocal do meu lensômetro exatamente em cima da cruzinha, da marcação que eu fiz. Eu tenho que botar ele acima, um pouquinho acima, tangenciando essa marcação, eu coloco o meu lensômetro para fazer a conferência das dioptrias de longe. Então, quando eu falo de multifocal, quando eu falo de Varilux, Kodak, Space e até mesmo 2 lentes ocupacionais nossas, o Varilux Road Pilot e o Varilux Sport, nós realizamos a conferência dessas lentes com a dioptria de longe na parte superior da lente. E quando eu tenho uma lente ocupacional, que também é um design, também é utilizado por presbíteros. No caso da Essilor, nós temos o Varilux Digitime e o Kodak Software. No caso, essas 2 lentes, a conferência da dioptria é feita pelo campo de perto. Então, tem que usar a referência à dioptria de perto do paciente. Por que eu não posso conferir com a dioptria de longe? Essas 2 lentes são lentes para perto e meia distância. Elas não têm a dioptria de perto. Então, se por acaso eu conferir na parte superior, como um multifocal tradicional, eu não vou encontrar a dioptria que está na receita. Então, vou dar a entender que a lente está errada, quando ela não está errada. Essas 2 lentes, a conferência tem que ser realizada na parte inferior, ou seja, levando referência à dioptria de perto do paciente. Então, legal. Peguei a lente, remarquei, fui lá no gabarito, fiz todas as marcações, coloquei no rosto do paciente. Agora eu vou ver o que está errado nessa lente, o que está causando esse desconforto do paciente. Então, aqui a gente tem um exemplo. Neste olho, no olho esquerdo, a DNP está correta, está bem centralizada na altura, e a altura também. Então, esse paciente ele vai aproveitar totalmente a lente. Então, ele vai ter os campos bem posicionados. Quando ele olhar para perto, ele vai ter toda a amplitude do campo de perto da lente. Então, a medida do olho esquerdo está correta. Mas no olho direito, a DNP está incorreta e a altura foi marcada um pouco abaixo. O que vai acontecer? Ele vai ter que movimentar a cabeça para poder ver o campo, mas mesmo assim, quando ele chegar no campo de perto, o campo de perto está cortado, não é o ideal. Ele é descentralizado para nasal, então vai cortar, então ele não vai ter conforto. E quando ele usar os 2 olhos, a visão binocular dele vai ficar totalmente prejudicada. Então, ele fala, olha, doutor, com esse olho eu enxergo bem, mas quando eu abro o olho, quando eu junto os 2, não estou enxergando. Então, é importantíssimo a gente remarcar. Depois que fez tudo, coloca no rosto do paciente para a gente ter certeza que a lente foi montada de forma correta, está cravadinho. Detectou o problema, viu esse erro de montagem, erro de medida, encaminha o paciente para a ótica, ou até mesmo pode entrar em contato, se for uma lente Varilux, uma lente Essilor, nós temos toda a assistência do nosso SAC para os pacientes. Doutor Marcos, agradeço a oportunidade, agradeço
oportunidade de estar aqui com vocês. Se as pessoas que estão assistindo gostaram do treinamento, tiver alguma dúvida, tiverem interesse em levar esse treinamento e levar mais, nós podemos fazer essa parte também prática nos consultórios, nos hospitais, nas residências. Esse treinamento é um pouquinho maior, um pouquinho mais amplo, a gente tem muito mais medidas para fazer. Fico aqui à disposição, coloquei aqui na tela o contato da nossa equipe de Minas, o Rodrigo, a Axa e a Camila. Tá? E na equipe de treinamento sou eu, o Mauri, e nós estamos à disposição de todos para, se tiver necessidade, tirar alguma dúvida. Poxa, Mili, queria saber um pouquinho mais sobre essa lente, queria saber um pouquinho mais sobre essas medidas. Nós estamos aqui à disposição de todos. Excelente, Miller. Parabéns, muito fácil de entender e uma aula extremamente importante, né? Eu acho que depois nós vamos conversar um pouquinho mais no final, eu vou deixar as perguntas, e aí, quando eu acabar a minha aula, a gente faz já uma conversa, um bate-papo, para a gente tentar discutir um pouco mais sobre isso, tá? Muito obrigado, parabéns. Bom, pessoal, quem tiver perguntas, não se esqueçam, podem escrever, podem mandar no privado, no Q&A, que tem aqui embaixo também. Eu vou abrir minha apresentação para que a gente possa também já iniciar e não perder muito tempo. Vocês estão conseguindo ver? Está tudo tranquilo aí? Acho que sim, né? Muito bem, pessoal. Então, as marcações, elas são extremamente importantes. Isso é um passo para que a gente tente entender se o paciente está bem adaptado com aquele óculos ou se as queixas têm uma justificativa. Isso é extremamente comum no consultório, né? Sempre chega um paciente que não se adaptou e, às vezes, não fez o exame, mas nós nos esquecemos de fazer as marcações. Mas uma outra coisa que também é importante é exatamente são os materiais, tá? Os materiais, eles vão ser essenciais para que a gente possa tentar entender a qualidade de visão que esse paciente vai ter. Deixa eu passar aqui. Eu não tenho nenhum conflito de interesses nessa aula. E por que eu acho que isso é uma importância? Porque nós fazemos todo o exame oftalmológico e liberamos o paciente e deixamos a cargo, às vezes, da ótica uma decisão. E muitas vezes os pacientes chegam e são muitas informações e eles não entendem bem. Então, eu acho que é sempre importante a gente fazer orientações para aqueles pacientes que precisam de uma lente específica. Obviamente, a gente não consegue fazer isso para todos os pacientes, mas existem pacientes que precisam de uma lente e que talvez se prejudiquem com uma outra lente. Então, às vezes, algumas lentes têm mais vantagens e outras têm mais desvantagens. Então, essa orientação ao paciente é extremamente importante para ele já chegar na ótica e tomar uma decisão consciente. Também a adequação de acordo com a armação, né? Tem pacientes com uma armação grande, tem pacientes que não devem usar uma armação muito pequena. É importante a gente conversar com o paciente antes, para quando ele chegar na ótica, escolher adequadamente. Pacientes com ametropias muito altas, que às vezes vão escolher uma lente de alto índice, e nem sempre essa lente ela vai ficar fina, vai ficar esteticamente, mas talvez a qualidade óptica dessa lente piore. A questão estética, né? Muitos pacientes procuram isso. A adequação à ortodontia, ou seja, um paciente com ceratocone, nem sempre uma lente de alto índice será o ideal, porque frequentemente essa lente vai causar muita reflectância, a gente vai ver daqui a pouco. E também de acordo com as necessidades do próprio paciente, seja elas estéticas, para o dia a dia, o objetivo do óculos. Então, se ele vai usar um óculos de proteção para jogar um futebol, por exemplo, e ele não usa lente, ele não fez uma cirurgia refrativa, eu preciso orientá-lo, por exemplo, um óculos de proteção com policarbonato, ou um paciente de olho único, que precisa proteger esse olho. Eu tenho muitos pacientes que eu prescrevo óculos, às vezes com 0 grau, a pessoa tem um grau plano, mas que aquele óculos vai servir como um óculos de proteção, se ele tiver um olho único, tiver algum risco de perda daquela. Então, para a gente começar o assunto, né, basicamente nós vamos dividir os materiais em dois. O primeiro são os minerais, né, os cristais. O vidro crown é o mais utilizado. O vidro flint, ele era utilizado muito antigamente, mas a qualidade óptica dele não é tão boa. O vidro crown realmente tem uma qualidade melhor. Nós temos os polímeros, né, os materiais de lentes sintéticos. Então, a resina é um deles, a gente também chama de lentes acrílicas ou lentes orgânicas, né?
nós temos os policarbonatos, que são polímeros, né, de carbono, nós temos o Trivex, que é um material que a gente vai falar mais no final da aula, e os tiuretanos são os plásticos de alto índice, lentes de altíssimo índice, para causar, então, uma qualidade óptica relativamente boa, mas com uma lente esteticamente melhor para esse paciente. Então, eu sempre gosto, a gente sempre fica muito nas questões técnicas, né, no consultório, mas é importante a gente saber como é que é formada essa lente. Então, como é que se faz a fabricação daquele bloco que será surfaçado, transformará na lente, de acordo com as curvas que forem colocadas na superfície anterior e posterior, se formará essa lente do óculos. Então, as fábricas, né, desses blocos, existe uma mistura de resinas, a gente vai ver essa mistura, tem uma variedade de tipos. Então, essa mistura, então, é colocada num conjunto de molde presilha. Então, esse molde ele vai ter uma curva base, ele pode também já ter o design dentro dele. Então, ele vai ser totalmente colocado ali, e aí vai ser preenchido com uma injeção dessa mistura no molde. Então, a mistura vai encher isso e ficar num padrão muito homogêneo, sem bolhas, porque se a minha lente tiver microbolhas, ela tem que ser descartada. Às vezes a gente pega a lente de paciente e tem micros quando eles fazem algum laboratório sem qualidade. Então, essa mistura vai ser injetada nesse molde. Então, ele vai passar, então, por um processo de cura, polimerização, e, eventualmente, uma fotopolimerização. E aí, essa lente vai sair daquela forma, naquele bloco grande. Esse bloco ele já tem uma base, ele pode ser monofocal, ele pode já ter um design multifocal, e depois, quando chegar no laboratório, eles vão soltar, vão mexer na superfície até afinar essa lente e transformá-la na curva base de acordo com o grau que será prescrito para o paciente, seja da miopia ou da hipermetropia. Então, o que é importante nisso? O importante é que o material da lente, embora ele seja um líquido que foi endurecido, então esse líquido ele pode ter algumas alterações dentro dele próprio e as características de materiais vão ser de acordo com as misturas, os materiais químicos que são colocados, então, por exemplo, nessas resinas, né? Então, a primeira coisa que é importante a gente entender relacionado aos materiais dos óculos é o índice de refração, né? Por que o índice de refração ele é importante? Porque o poder da lente vai depender de 3 fatores. O primeiro é a curvatura da lente. Quanto mais curva a minha lente, mais convergência eu terei. Quanto mais plana, divergência eu terei. A espessura, ou seja, quanto mais grossa a lente, mais a luz vai atravessar essa lente e sofrer o processo de refração. Se a lente é mais fina, eu tenho esse processo, então, reduzido. E o índice de refração. Quanto maior a refração, maior a refração. Então, a ideia é, se eu usar um material com índice de refração maior, eu posso fazer uma lente com espessura menor. E por causa da estética para o paciente, em especial os pacientes com altos graus, acima de 3, acima de 6 graus, eles já começam a fazer uma certa diferença. Só para a gente lembrar, né, o índice de refração é a relação entre a velocidade da luz com a velocidade da luz naquele meio, né, no ar e naquele meio. Então, a gente tem, por exemplo, que os vidros Crown, em média, eles têm um índice de refração de 1,52. A resina CR39, 1,49. E a gente já começa a considerar alto índice as lentes que têm acima de 1,53, vão no mesmo grau transformar essa lente, que é, por exemplo, em uma resina, numa lente bem mais fina, bem mais estética para o óculos do meu paciente. Né? A gente observa que à medida que o índice de refração vai aumentando, de acordo com esses materiais, a espessura, em especial das bordas, tem diminuído, o que leva a uma estética muito saudável para o paciente. A gente vê aqui embaixo, né, uma lente com a borda, uma lente negativa muito estreita, e aqui um índice um pouco mais, já deixa a lente bem mais estética. Observem que para o mesmo grau, olha a diferença que faz nas lentes. Observe uma lente de -2, de refração de 1,5, é a mesma lente de -2 com índice de refração de 1,74. Então, esteticamente, essas lentes elas são muito boas. Os pacientes, às vezes, não pagam caro exatamente para ter essa qualidade de design, né? Essa qualidade da aparência das lentes. Mas olha que interessante. Por exemplo, os vidros eles podem até chegar a 1,9, ou seja,
uma quantidade excelente para deixar uma lente extremamente fina. Que eu aumento essa lente, o índice de refração dessa lente, essas lentes tendem a ficar mais pesadas e mais frágeis, elas se quebram. Os plásticos, que vão até 1,71, por exemplo, também deixam essas lentes mais finas, mas quanto maior o índice de refração, mais reflectância eu tenho, então mais brilho, menos constringência, ou seja, a luz, ela constringência da aberração cromática bem constrita, ela diverge a aberração cromática, a gente vai ver isso no número AB daqui a pouco, e eu risco mais. Então, é muito frequente pacientes com ceratocone terem graus muito altos, 10 graus, 12 graus, e pedem uma lente de... A gente vê muitas vezes é que aquele paciente com ceratocone que se incomoda muito com a claridade, a fonte, talvez uma lente de alto índice não seja o ideal para ele, porque ele vai sentir muito incômodo, em especial à noite. Então, eu tenho que pôr, por exemplo, um antirreflexo. Toda vez que eu aumento esse índice de refração, o antirreflexo ele vai ser muito bem-vindo e um antirreflexo de boa qualidade. Então, se eu tenho essa conversa com o meu cliente no consultório, ele já chega na ótica entendendo o tipo de óculos que ele vai pedir. E aí as queixas vão reduzir bastante. É a aberração cromática, né? Então, vocês lembram que quando a luz branca passa através de um prisma, ela se dispersa nas 7 cores do dispersão cromática. Todos nós temos isso dentro dos nossos olhos, porque a minha córnea e o meu cristalino são prismas. Então, nós temos. Se essa luz entra branca e sai totalmente branca, ela tem uma alta constringência cromática. E isso é bom. Menor a dispersão cromática, ou quanto maior a constringência, mais a luz ela vai chegar na minha retina mais adequadamente. A óptica eu vou ter, né? Então, a gente lembra, né, dos comprimentos de onda, eles vão sair com o vermelho refratando menos e o violeta refratando mais. Tem uma lente com alta aberração cromática, ou seja, com alta dispersão cromática, o paciente ele lê a letra E perfeitamente. Você fala, doutor, a qualidade dessa lente não é tão boa. Então, às vezes eu vou tentar entender, achando que é o grau, o astigmatismo, o eixo, mas, na verdade, a qualidade dessa lente está ideal. Então, esse senhor lá na Alemanha, né, o Ernest Abbe, ele era um químico, ele começou a fazer pesquisas químicas com os materiais, vários elementos químicos, né, dióxido de silício, óxido de cálcio, para tentar ver qual lente ficava com a óptica melhor. Depois ele passava a luz por essa lente e via lá o comprimento de onda do amarelo, o comprimento de onda do azul e o comprimento do vermelho. E para isso ele deu um número, que é o número AB. Ele inventou esse número. O número AB, então, é o poder de constringência das cores ao passar por uma lente óptica. Então, o ideal é que eu tenha o máximo de constringência. Quanto maior o número AB, menos dispersada cromaticamente. Então, menos aberração cromática eu vou ter através daquela lente. Isso serve para todo mundo? Idealmente isso acontecer na periferia da lente, nas altas dioptrias. Então, se o meu paciente tem uma alta dioptria e eu quero melhorar a qualidade óptica da luz no olho dele, quem são esses pacientes? Os pacientes com doenças de córnea, as crianças, por exemplo, amblíopes, que têm alta meia, às vezes ela faz um óculos de +8, +9, numa esotropia, mas escolhe uma lente de poder de número AB alto. Então, a qualidade óptica talvez não seja ideal para chegar no olho dela. Então, são pequenas coisas que a gente vai maturando dentro do consultório para tentar entender. Então, observem, o vidro Crown é o que tem o maior número AB, uma ótima qualidade de visão, embora hoje a gente não use muito vidro. As resinas, o número AB também é muito bom, mas o policarbonato ele já não tem uma qualidade óptica tão boa assim como, por exemplo, a resina e o vidro. Então, eventualmente, eu posso guiar o meu paciente a escolher um determinado material para tentar melhorar um pouco a qualidade dele. Lembrando que o olho humano, o AB, é de 45. Então, eu tenho uma qualidade relativa. É por isso que no número, o olho humano tendo um AB de 45, ele tem dispersão cromática, né?
E é o que a gente usa, por exemplo, no teste verde-vermelho. É exatamente por ter o AB intermediário de 45 que nós conseguimos fazer o teste bicromático, por exemplo. Uma coisa importante é a gente pensar na resistência ao impacto, né? Então, por exemplo, a resina, ela tem uma moderada resistência. Os cristais, o vidro, ele tem uma péssima resistência, eles quebram muito forte, muito fácil. Então, isso é importante porque hoje quase não se usa mais os cristais, exatamente por risco de quebra, especial em acidentes de trânsito. Então, os cristais, esse risco de quebra, ele hoje quase não se usa mais. Nós vamos optar, por exemplo, por uma resina. Mas se o paciente precisa de um óculos extremamente resistente, o Trivex e o policarbonato são excelentes. Então, aquela criança que joga bola de óculos, aquela criança que deixa cair muito óculos, talvez o policarbonato seja uma opção interessante. Eu gosto muito de passar óculos para pacientes que têm olho único, com um pouco de grau, mas com uma lente de policarbonato. Então, se ele vai para algum lugar, fazer uma trilha, andar de bicicleta, andar de moto, ele usa o óculos de policarbonato para proteger aquele olho, um óculos um pouco mais fechado. Quando esses materiais são muito ruins, como a resina ou o cristal, é possível fazer um endurecimento térmico, né? Dando banhos aí de uma troca de sódio e de potássio, descendo. Eu também posso fazer uma cobertura com quartzo dentro desses materiais, por exemplo, na resina, que risca muito fácil, para que ela seja um pouco resistente ao risco. Então, o material ele vai exigir algumas coisas, alguns coatings, para colocar em cima, para que eu melhore o padrão que eu quero atingir. Por exemplo, o anti-risco é um excelente coat, por exemplo, para resina e para o policarbonato. O anti-reflexo, são aquelas camadas muito finas que reduzir de 4 a 9% vai passar para 0,3% de reflectância. Então, geralmente, as lentes de alto índice, elas já vêm com anti-reflexo, porque isso vai dar uma qualidade melhor. Quanto maior o índice, quanto mais fina a lente, mais reflectância eu vou ter. Só que, eventualmente, lá na ótica, eles podem colocar o antirreflexo. Então, é importante comentar com o paciente, olha, faça uma lente de alto índice, mas com um bom antirreflexo, para que você tenha uma qualidade óptica melhor. Então, são pequenos detalhes importantes. Uma outra característica dos materiais são as densidades. As densidades são importantes porque a densidade vai estar relacionada ao peso do material. Ou seja, observe que, vamos pegar umas lentes, quanto maior o índice, ou seja, quanto mais fina a lente, mais pesada ela fica. Então, por exemplo, eu lembro da cirurgia de catarata, e naquela época o meu avô ficou afásico. Então, ele usava mais ou menos, esse aqui não é meu avô não, tá, gente? Ele usava mais ou menos uma lente de, se eu não me engano, mais 18, mais 15. Então, o nariz do meu avô ficou torto por causa do peso dessa armação. Eram lentes de vidro, lentes minerais. Então, eventualmente, eu tenho que orientar o paciente que, dependendo do material que for e do índice de refração, essa lente vai pesar mais e vai incomodar mais o nariz. O Miller falou uma coisa que é muito importante. É muito importante, se ama, esteticamente não gosta, de usar as lentes de armações com plaquetas, porque eu consigo ajustar ela mais no nariz. E eu tento reduzir o peso sobre o osso nasal. Então, a densidade também é um fator importante, dependendo de como é a base do nariz do meu paciente. Vou falar um pouquinho só de filtro ultravioleta, né, para a gente, porque vai ser importante em relação aos materiais. O UVA é a síntese, o UVB é o bronzeamento de pele e absorção cristaliniana, e o UVC, a gente não tem ele no nosso meio, porque ele é absorvido de ozônio. Nós vamos achar, por exemplo, em lâmpadas UV, na solda elétrica, por isso que a solda elétrica, ela queima, a gente vê lá o paciente com queimadura por solda, exatamente porque o UVC da solda, ele tem uma tropia muito grande pelo DNA das células da córnea. Então, normalmente, nós vamos usar, né, o ultravioleta nos níveis de comprimento de onda de 280 nanômetros até 400, que é o UVA. Né? Eu não preciso vir até o 100, porque o 100 UVC, a gente não vai ter isso no nosso dia a dia.
Então, de 400 a 280 nanômetros é o que a gente vai usar de rotina. É importante lembrar também, né, que o calor, ou seja, agora já do outro lado aqui do campo, o calor, que é o infravermelho, ele aumenta a fototoxicidade disso. Então, é importante a gente ter essa percepção. Então, quanto que a gente vai usar esses ultravioletas, né? Proteção VA-UVB, entre 400 a 280 nanômetros, é o que a gente tem de rotina nessa proteção. Lembrando, né, por exemplo, que em alguns pacientes, se nós conseguirmos de 500 nanômetros, é o ideal, e até um pouco mais baixo, chegando aqui no violeta e chegando aqui já no UVC, para a gente ter uma proteção maior. Então, é aquele paciente afástico, é aquele paciente que tem DMR, é o paciente que tem catarata, exposição à luz ultravioleta, que tem um carcinoma. Então, eu sempre oriento os pacientes, principalmente aqueles que estão no calor, trabalha na praia, fica direto ao sol, é camelô. Esses pacientes que estão no sol, eles vão ter um aumento da fototoxicidade do ultravioleta. Então, aqueles pacientes que têm fatores de risco, muitas vezes nós estamos sempre pensando em ultravioleta para óculos escuros, para óculos solares, por causa da pupila, que vai dilatar. Mas eu oriento a colocar o ultravioleta também nos óculos transparentes, nas lentes transparentes. Por quê? Porque o ultravioleta ele também pode ser inserido no material dessa lente. Então, aquela senhorinha que já teve um CPL, que já teve uma lesão, uma neoplasia intraepitelial córneo-conjuntival, um NIC, e que eu tenho preocupação com ela e anda muito na rua, faça um óculos transparente com proteção ultravioleta. Ele não precisa ser escuro para ter ultravioleta. E você vai estar protegendo, então, o olho. Tá? Então, para a gente encerrar, a gente tem que fazer um resumo, então, de todos os materiais. Então, primeiro, são os cristais ou os vidros Crown, então, resistente ao risco, o vidro praticamente não risca. Como o índice de refração do vidro ele é alto, eu tenho lentes mais finas, e tenho também o número AB alto, ou seja, eu tenho lentes boas de estética e tenho uma qualidade óptica muito boa. Muito comum nós ouvimos o paciente falar, doutor, lá eu já usei uma lente há muito tempo e ela era muito boa, eu via muito bem. E às vezes era muito... Entretanto, o que vai acontecer com o vidro? Elas vão ser lentes mais pesadas e mais quebradiças. Então, hoje no Brasil, praticam-se os vidros por causa exatamente dos riscos de quebra e de perfuração ocular que aconteciam muito antigamente por causa dos acidentes de trânsito. Consigo colocar a combinação de cores nele. O que então substitui o vidro imensamente e os pacientes acabam usando são as resinas orgânicas ou acrílicas. Existem vários tipos, a CR39, a Orma 15, e esses tipos de resinas vão ser importantes também, por causa, por exemplo, que são lentes bem mais leves. Então, a resina ela é susceptível ao risco. Então, eventualmente, se é uma criança que risca muito, perde muito óculos, eu posso, eventualmente, pedir para fazer uma proteção de antirrisco. Elas têm um índice de refração mais baixo. Então, elas são lentes mais grossas. Esteticamente, são lentes que vão ficar um pouquinho mais grossas. Entretanto, o número AB é alto, então a qualidade óptica da resina ela é muito boa. Eu perco em estética e ganho um pouco em qualidade. Elas são leves, elas arranham fácil e são resistentes ao impacto, e eu posso fazer combinações de cores, colocar lente para poder melhorar essa questão. Tá? Já o policarbonato, ele também é suscetível ao risco, a maioria deles já vem com... O índice de refração do policarbonato ele é bom, então eu tenho lentes mais finas. Em compensação, o índice AB ele é mais baixo, ele é de 30. Então, o policarbonato, ele meio que compete um pouco com a resina, né? Hoje, os materiais já estão mudados, eu já consigo materiais com mais qualidade. Mas, por exemplo, o policarbonato é mais fino, a resina é mais grossa. A qualidade óptica do policarbonato é um pouco pior, da resina é um pouco melhor. Então, eu vou julgar com essas características dos materiais para orientar meu paciente qual que é a melhor opção para eles, né? A grande vantagem do policarbonato é que é 10 vezes mais resistente ao impacto que a resina. Então, são lentes que praticamente não quebram, né? Então, como óculos para proteção mais duráveis, são uma opção muito importante.
É importante lembrar que no vidro, se eu tentar usar uma armação parafusada, ou às vezes mesmo em algumas resinas, não consigo fazer isso. Eu preciso fazer no policarbonato exatamente por causa da resistência. Então, embora às vezes eu opte pela qualidade do índice AB, muitas vezes, se o paciente escolher uma armação parafusada, ele não vai conseguir fazer. Ele arranha, eu posso fazer combinação de uma maneira geral, o policarbonato tem um custo um pouco maior do que a resina, por isso hoje as resinas são as mais usadas. Tentar equilibrar entre o policarbonato, ou seja, melhorando o índice de refração e melhorando o número AB, foi criado um outro material chamado de Trivex. Ele é resistente ao risco, são lentes um pouco mais finas, ou seja, 1,53, está entre a resina e o policarbonato, e o índice AB também está no meio do caminho, entre 58 e 30, 43, portanto, entre a resina e o policarbonato. Então, são mais resistentes, a qualidade é boa, mas o custo hoje é um pouco mais alto em relação, por exemplo, às resinas. Existe um outro material também, que é o Steel, que possui um índice de refração muito alto. Então, o Stiles é para você ficar estiloso, né? Então, esse material tem um índice de refração alto, exatamente as altas mitropias, as altas hipermetropias, embora o AB dele, o valor AB seja de 32. Então, isso aqui é um panorama geral. Hoje, as materiais vão sempre evoluindo, então, os componentes químicos desses materiais, eles vão aumentando, vão mudando a qualidade, e isso vem mudando bastante aí na indústria. Mas é importante para a gente ter uma noção e, eventualmente, orientar o paciente quando ele fizer as perguntas e a gente puder orientar para a patologia específica dele. Então, acho que é uma aula rápida, um resumo, mas para que a gente tenha pelo menos uma noção inicial, não é uma coisa só técnica. Nas orientações ao paciente, eu posso orientá-lo a escolher um ou outro material que talvez vai garantir uma qualidade de visão específica que aquele paciente tem. Okay? Muito obrigado, pessoal. Eu vou já o meu... Isso, pronto. Muito bem. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para mim sobre as aulas? Está aí? Vamos só esperar o Miller chegar. Tá, pessoal? É importante que a gente faça para a gente tirar alguma dúvida que vocês tenham. Eu gosto sempre de fazermos no paciente, né? Muitas vezes o paciente chega no consultório com queixa dos óculos, que não está se adaptando. Aí o que a gente faz? A gente orienta, olha, fiz a marcação, está correto, eu fiz a medição no lensômetro, tente se adaptar uns 10 dias, senão você volta aqui. Aí o paciente volta nos 10 dias reclamando que não está bom ainda, que não acostumou. Então, às vezes, a gente esse paciente de lado, né? A gente encaminha esse paciente, olha, não, você tem que esperar que você vai adaptar. Então, eu sempre falo que naquele paciente que é queixa muito específica do óculos, não é só um incômodo natural do multifocal, é importante que a gente leve a história, a gente tem que achar um tempo para fazer isso, que nem sempre a gente tem, no final do atendimento, pede para ele voltar em tal dia, sentar com ele, refazer a refração e comparar a nossa refração à refração do óculos, ao grau que tem no óculos. Frequentemente, esses pacientes, eles olham e falam, doutor, aqui é melhor no consultório do que nos meus óculos. E fazer essa marcação. Eu falo assim, conferir o óculos não é só levar no lensômetro. A gente tem que colocar o óculos no paciente, a altura do centro óptico, está na pupila, distância nasopupilar, o ângulo pantoscópico, distância vértice, o posicionamento do nariz, se está mais para frente ou mais para trás, porque às vezes é isso que faz a diferença e não o grau. Às vezes o grau está perfeito, mas as marcações é que foram feitas. Alguém mais, gente? Eu queria só fazer algumas perguntas para o Miller, né? Muito os óculos
semiprogressivos, regressivos, né, ocupacionais. Como é que a gente faz essa marcação desses? Pegar uma grade própria e levar no lensômetro? Tem alguma dica se a gente não tiver essas grades e precisar medir? O que você acha que é mais fácil lá no consultório? A conferência deles, a gente pode usar o mesmo gabarito que tem no Varilux, o gabarito padrão do Varilux atende, que foi como eu falei, aqueles microcírculos, eles vão ficar sempre na mesma posição. Então, microcírculo, centro óptico e centro geométrico, eles vão sempre estar na mesma posição, independente da lente. Então, quando for, no caso do Varilux Digitime e o Kodak Software, que são para perto, a gente tem que ir lá, marcar o campo de perto e fazer a conferência. A prescrição não precisa fazer nenhum cálculo, nenhuma mudança. A mesma receita que o senhor passa para um multifocal serve para uma ocupacional. Então, apesar de existirem variações de campos, progressões e regressões diferentes, o senhor e os outros oftalmologistas não precisam se preocupar com isso. A prescrição é exatamente igual de multifocal, o paciente pode usar a mesma receita, não tem nenhuma diferença. E, se for Varilux Digitime e Kodak Software, campo de perto. Se for o Road Pilot e o Sport, a gente confere no campo de longe. Porque, como eu falei, o Varilux Digitime ele não tem campo de longe, ele é uma lente para ser utilizada indoor, ela não é para ser utilizada na rua. Então, é justamente para o paciente não usar na rua, é para atividades internas, para tanto lazer ou mesmo profissionais. Ótimo. Queria agradecer a presença do professor Molinari. Seja bem-vindo, Molinari. Eu posso falar um pouquinho? Claro, fique à vontade. É o seguinte, eu passei um apurozinho, mas com um final feliz. A minha mãe teve uma quedazinha e a gente foi lá no Mater Dei, já está atendida. E eu até fiquei pelo celular, mas cheguei em casa agora, está tudo bem. Eu queria agradecer muito ao Luiz Miller, né, que é o meu xará, né, e ao Marcos. O Marcos já é a prata da casa, né? E eu estava falando com os residentes, nós fizemos, sabe, Luiz Miller, uma grande campanha para essa reunião, mas, infelizmente, a frequência não foi das maiores. Porém, a gente tem que dar o desconto a essa quantidade de lives que a gente tem tido, mas eu queria lembrar o seguinte, que, entre outras coisas, entre trabalhos políticos que a Sociedade Mineira de Oftalmologia tem procurado fazer, defendendo o oftalmologista ao longo aí de todo o Estado, nós temos que dominar muito a optometria médica, que é exatamente o tema dessa aula que vocês estão trazendo para nós. E eu vejo, assim, com preocupação, que a turma jovem continua carente de refração, de refratometria, todas essas belas informações que eu vi algumas de vocês. E eu queria aproveitar, eu acho que vocês já falaram, se não falaram, porque eu não consegui assistir tudo, mas eu queria ouvir um pouquinho sobre luz azul e computador. Se vocês não comentaram, e se puderem fazer algum comentário, que eu acho isso muito importante em face da epidemia de miopia e em face também de toda essa carência de trabalho online, não é mesmo, Miller? Que a turma está, assim, o Marcos já vê essa queixa todo dia com os pacientes dele, né? Então, se vocês teriam, se falaram, me perdoem, se puderem fazer um resuminho. Se não comentaram, eu acho que seria importante, porque hoje existe essa Blue UV e tem também outras opções, mas assim, a preocupação real desse componente nocivo ao olho humano, né, que é a luz azul, e também a irradiação ultravioleta, que nós já temos uma preocupação muito grande, né? Se vocês puderem comentar um pouquinho para nós, vocês dois. Sim, sem dúvida. Doutor Marcos, pode começar? Posso falar? Seu microfone está fechado. Microfone, viu, Marcos? Desculpa. Você que é nosso convidado, você tem a preferência. Tudo bem, obrigado. Então, doutor Molinari, como o senhor comentou,
hoje, falando pela Essilor, nós temos duas soluções para os pacientes. É o Blue V Filter e também existe um tratamento antirreflexo que é o Crisal Prevência. Qual é a diferença técnica entre as duas opções? No processo produtivo, deixa eu até pegar uma lente, o Blue V Filter ele já é incorporado na lente. Então, o Dr. Marcos comentou sobre a fabricação das lentes, o processo de indusão do monômero, dos polímeros. Então, quando eu faço a lente, o bloco, ou a lente de visão simples, eu já coloco a tecnologia que vem no Blue V Filter na lente. Então, já vem na massa da lente. Então, independente do antirreflexo, do tratamento que o paciente adquira, se ele comprar uma lente com o Blue V Filter, já está na massa. O Crisal Prevência é um antirreflexo. Então, ele é aplicado sobre a lente. Então, ele pode pegar uma lente que não tem proteção contra a luz azul e aplicar o Crisal Prevência. Essa é a diferença das duas no processo produtivo. Proteção, as duas vão beneficiar o paciente da mesma forma, ou seja, ele vai filtrar a luz azul. Então, o Dr. Marcos falou sobre a questão do ultravioleta, que ele vai até 400 nanômetros. A luz azul-violeta, a nociva, ela começa a ser visível a partir do 380. Então, de 380 a 400 é a transição entre o ultravioleta e a luz azul-violeta. O pico de toxicidade da luz azul, ele fica em 435. Então, a gente calcula o quê? Mais ou menos 20 nanômetros. Então, o Blue V Filter e o Crisal Prevência, eles bloqueiam a luz azul de 415 a 455. Então, ele bloqueia a luz azul nociva e deixa passar a luz azul turquesa, que é a luz boa, que a gente precisa, nosso relógio biológico, o ciclo circadiano, todas as outras funções cognitivas. O Crisal Prevência funciona da mesma forma, bloqueia de 415 a 455 nanômetros, bloqueia a parte ruim, ou seja, 20% da luz azul, bloqueia essa parte ruim e deixa passar a luz turquesa, a luz boa para a gente. Outro fator que pode diferenciar as duas, a questão estética. O Blue V Filter, quando comparado com outras lentes de proteção de luz azul, ela é extremamente transparente. Apesar de estar com reflexo aqui da luz, vocês reparem que minhas lentes são extremamente transparentes. São lentes com Blue V Filter. O Crisal Prevência, por ser um antirreflexo e ter uma tecnologia diferente, ele deixa uma tonalidade lilás sobre a lente, que é o residual do antirreflexo, e deixa ela levemente amarelada. Isso é comum de todas as outras lentes com proteção. Então, nível de proteção e benefício para o paciente, as duas têm o mesmo. O processo, uma é na massa, outra é na superfície, e o Crisal Prevência tem uma tonalidade levemente amarelada e o Blue V Filter é mais transparente. Então, hoje, na nossa gama de produtos, existem produtos que, quando o paciente adquirir, ele já vai levar o Blue V Filter. Vamos dar exemplo do Varilux Digitime, que a gente comentou do ocupacional para perto. Toda lente Varilux Digitime, como é a proposta para utilizar nesse ambiente que a gente está agora, ele já vem com o Blue V Filter. Então, o paciente não vai pagar a mais por isso, ele já está levando o benefício. Um Varilux X, por exemplo, um Varilux E, já vem com Blue V Filter. Transitions, o doutor comentou sobre a proteção de ultravioleta. Então, o paciente, como o senhor mencionou, com alguns sintomas, ele levando uma lente Transitions, ele está 100% protegido contra a radiação ultravioleta e, além disso, ele tem a proteção de luz azul. Então, pensando em uma lente completa, uma lente com a tecnologia Transitions hoje vai proteger tanto do ultravioleta quanto da luz azul nociva. Marcos, você quer Eu acho que essa questão, cada ano a gente tem descoberto mais coisas, os estudos têm se mostrado cada vez mais evidentes, né? Para a luz azul, tanto para problemas do próprio fundo de olho, da pálpebra, para o ciclo circadiano, do sono. Estou assim, muito assustado atualmente, porque agora estão chegando as crianças que ficaram em casa na quarentena. Elas já estão voltando às aulas, recebendo mais crianças, os pais estão levando. Então, duas coisas assim, muito visíveis de todo mundo. Primeiro, é um grande risco. Então, meninos, meninas que estavam muito bem controladas e que agora, depois de ficarem 6, 7 meses com a aula online, no computador, o quanto que a miopia aumentou. Tem paciente meu, hoje eu atendi um que aumentou 1,25 graus em 6 meses da miopia. Até assustei, até que eu tinha medido errado. Então, a gente está vendo eles vindo reclamando disso. E o cansaço, o estresse de ficar na tela, de ficar ali tendo aula online, isso tem causado alterações no próprio olho, de ressecamento,
de qualidade óptica para estudar, de qualidade psíquica para poder resolver os problemas. Então, a gente está vendo que realmente esse uso dos aparelhos eletrônicos tem prejudicado muito. Os estudos estão evoluindo muito aí para a gente ter algumas avaliações. Mas eu acho que essa quarentena serviu também para a gente observar isso. O uso dos computadores sem uma proteção adequada vem mostrando realmente alguns problemas, não só para os olhos, mas também para o aspecto fisiológico das pessoas, em especial as crianças, né? Então, acho que é um fator muito importante que a gente tem que preocupar e indicar também para os pacientes comprar e utilizarem disso aqueles que precisam. Até um reflexo comercial em relação a o que está acontecendo, a gente repara nas nossas vendas, porque, como o doutor sabe, nós temos a lente Aizen, que é justamente para a questão de fadiga ocular, para a astenopia. Então, agora que o público começou a sair um pouco mais de casa, o volume de venda de lentes Aizen para o jovem ela tem aumentado, porque está relacionado justamente o que o senhor acabou de comentar para a gente, porque é muita tela, muita luz, o tempo todo conectado, eu tenho 2 filhos em casa, eu sofro com eles, falo, poxa, vamos um pouquinho no quintal, vai brincar com os cachorros, vai andar de bicicleta, mas fica na aula online de manhã, aí almoça e volta para uma tela, aí é videogame, é vídeo, então isso está causando justamente tudo isso que o senhor comentou agora. E a gente vê isso no reflexo na parte comercial, o resultado gráfico súbito das vendas de lentes com esse propósito. Nós sabemos que os colegas, todos assim, estão acompanhando isso, né? Como o Marcos falou, você também, e a gente queria só lembrar, a título de conhecimentos mais recentes e outras coisas antigas, a importância da vida ao ar livre. Mesmo que você não precisa necessariamente sair de casa. É o que eu falo para os pais. Abre a janela, ou ambientes assim abertos, e a criança ou o adolescente chegar e ver a luz do dia. Isso é muito importante para conter essa miopia. E uma outra coisa que tem sido muito usado, é lógico que tem suas indicações médicas, é o colírio de atropina. E para residentes que estão ouvindo, realmente nós já temos usado, muitos colegas já usando, né? De uns 2 anos e meio para cá, tem aumentado muito. E essa fotofobia, que às vezes é provocada pelo colírio, que ela é discreta, mas ela pode ser também, vamos dizer, não combatida, mas ajuda-se com lentes especiais, essas lentes que escurecem em presença da luz do dia, né? Estou dizendo assim, trazendo o assunto para convergir com o de vocês de hoje. E uma coisa interessante, eu queria só fazer um outro comentário, que nós recebemos de uma colega hoje, um bilhete muito mal escrito de um funcionário de ótica, dizendo o seguinte: aumentei em 1,25 graus negativos, né, dioptrias negativas, as lentes dos óculos do seu paciente. E ele enxergou muito melhor. Quer dizer, ele tomou a liberdade de alterar a prescrição, aumentando 1,25 a mais. Quer dizer, deve ter feito uma autorrefração dentro da ótica, possivelmente, e outra, com a pupila dinâmica, sem dilatar, é óbvio que o míope aceita mais. E ele teve o atrevimento, com um português assim, bem de baixo calão, ele manda o bilhete para a médica dizendo que ele alterou a prescrição dela. O que vocês têm a dizer para nós? Não vamos entrar no mérito vamos dizer, do combate político à optometria, não é isso. O que vocês têm a dizer em relação à prescrição e esse convívio diário da prescrição médica com as óticas? Qual seria a melhor das opções? Vou perguntar para o Miller, por exemplo, mandar o DP já definido ou deixar para o ótico? E para o Dr. Marcos, mandar relatórios anexados à receita ou apenas a receita pura e bela e com ou sem o DP e a altura do centro óptico? Queria que vocês comentassem. Eu espero não estar avançando muito tempo de vocês aí, tá? Vocês é que mandam na reunião. Porque nós já temos aí 1 hora e alguma coisa, né?
Aí o retardatário aqui quer aproveitar agora, né? Então, assim, chegasse na hora, né, Miller? Então, eu cheguei atrasado. Mas eu queria, se vocês pudessem comentar bem rapidinho o que vocês acham disso, do DP e da altura do centro óptico e essa comunicação entre a ótica e o médico oftalmologista. Doutor Molinari, em relação ao DP, nós sempre recomendamos, é uma sugestão, colocar na observação da receita, favor medir DNP com pupilômetro ou com Visioffice. Então, o pupilômetro, o Visioffice a gente sabe que algumas óticas possuem, mas é um investimento um pouquinho mais alto, a maioria não vai poder investir nesse equipamento de alta precisão, mas o pupilômetro é o mínimo que a ótica precisa ter. Isso está até nas regras, na legislação, tem que ter um pupilômetro e um lesômetro. Então, a recomendação é medir DNP com pupilômetro, medir DNP com pupilômetro. Você pode colocar DP, mas é para evitar uma coisa que eu até comentei, que muitos pegam, DP 60, bota 30-30. Será que é 30-30? Então, a recomendação é, favor medir DNP com pupilômetro ou Visioffice, que aí ele já sabe que tem que fazer essa medida corretamente monocular para o paciente. E você, Marcos, algum Molinari, comentário? Eu sou sempre adepto da boa vizinhança. Então, quando acontece alguma coisa assim, se você e você está dentro do seu pensamento, você fez uma refração com cicloplegia e é aquele grau, escreva uma carta educada, respeitosa e oriente o paciente. Não, isso aqui, se a gente passar mais, vai dar uma alteração. Eu acho que sempre é a melhor maneira, eu nunca tive problema, sempre que eu pedi alguma coisa, sugeri, sempre as óticas foram bem acessíveis. Então, eu acho assim, nunca mande uma nova prescrição, mesmo que você tenha errado, fiz o exame, observei um pequeno aumento, eu acho que isso é saudável e essa relação precisa ser uma boa relação, né? Em geral, eles, eu acredito que não haveria muito problema para isso, não. Miller, a gente tem uma pergunta aqui de um participante sobre as lentes nacionais que são de intermediário e perto, né? Sim. Você mesmo falou que a gente prescreve a refração para longe e a refração para perto como se fosse um focal. Ele está perguntando, esse foco intermediário do Digitime, ele inicia em qual distância? Eu posso escolher essa distância, o intermediário e o perto? Como é que vocês lidam com isso quando vem uma receita longe e uma receita perto e tem... O cálculo do campo intermediário de perto, do fluxo digital, ele é baseado na dioptria de longe e adição. Então, a adição para a gente é uma referência. O Varilux Digitime ele tem duas opções, o que a gente chama de mid e near. O mid é para pessoas que usam mais o intermediário. Por exemplo, aqui eu trabalho o dia inteiro no computador, essa distância, eu, por acaso, tenho um Varilux Digitime mid. E o near é para aquele paciente que usa muito a visão de perto, por exemplo, trabalha com celular ou precisa de visão de perto. Os dois vão ter perto e intermediário, só que o near eu amplio mais o meu perto e o mid eu vou ampliar mais o intermediário. A prescrição, como eu falei, grau de longe, dioptria de perto ou dioptria de longe e adição. O software ele vai escolher, de acordo com a dioptria do paciente, de acordo com a dioptria para perto, ele vai escolher qual regressão ele vai utilizar. Então, essa regressão é que vai determinar a profundidade ou a amplitude que esse paciente vai ter para perto. Por exemplo, se ele é emétrope ou tem uma baixa adição, está com adição de 1,25, a regressão dele vai ser maior. Então, esse paciente ele pode enxergar 4, 5 metros de intermediário, tendo, óbvio, o campo de perto, aqui 30 a 40 centímetros normalmente, mas ele pode ter uma amplitude que pode chegar até 5 metros ou mais. Um paciente com adição de 3, a gente sabe que a distância vai diminuir, a distância focal diminui. Então, ele não vai ter mais os 5, 6 metros, mas ele tem pelo menos, nós garantimos pelo menos 80 centímetros a 1 metro. É o mínimo que a gente garante. Então, o paciente tem 3,5 de adição, no mínimo ele tem 80 centímetros, no mínimo. Então, é daí para frente. Então, é uma das coisas que a gente até argumenta, quando vai indicar para um paciente, um cliente, na mesma hora, fala, eu tenho o dobro do campo visual que eu teria com uma lente só para perto, ou mesmo com o multifocal. Então, ele vai ampliar. Então, no NIR, 80 centímetros é o mínimo de amplitude que ele vai ter, e no MID, o mínimo é de 1 metro, podendo chegar a 5, 6 metros, mas isso está relacionado diretamente à
prescrição dele, a adição dele. Mas ninguém precisa se preocupar em fazer cálculos. O próprio sistema faz esse cálculo. Eu acho que isso entra dentro daquilo que eu falei, que é a anamnese. A anamnese é lá na ótica. Quem atender esse paciente, ele vai ter que conversar, olha, você usa mais computador, você usa mais tablet, celular, né? Qual é a sua necessidade? Conversa com o paciente no consultório. Se a gente já tem essa conversa no consultório, o paciente já chega na ótica já sabendo o que ele tem que fazer. Uma orientação para falar, olha, eu preciso de um óculos que melhore mais o computador, o meu computador é mais longe ou o meu trabalho é mais de perto. Então é importante a gente orientar, já chega esclarecido, isso facilita muito a adaptação para os óculos e a escolha correta. Mais alguma coisa, Molinari? Eu ia perguntar o seguinte, por exemplo, a minha vai ser a última. Se vocês falaram, não briguem comigo, mas eu às vezes tenho dúvidas em relação a multifocal, trifocal e progressivo. Esses termos, eles são sinônimos em algumas marcas, vamos dizer assim, eles têm diferenças em algumas marcas, isso às vezes me confunde. Porque, por exemplo, no caso de lentes intraoculares, tem essa terminologia também, mas a gente define um pouco melhor, porque talvez seja uma coisa para o resto da vida, né? Você vai colocar dentro do olho, então tem um rigor maior. Mas no caso do paciente com óculos mesmo, né? Multifocal, progressivo, trifocal. Vocês devem ter falado isso hoje, mas às vezes quem chegou atrasado como eu, se puder dar uma dicasinha aí, seria importante. Posso falar, doutor Marco? É você o convidado, você começa. Doutor Molinari, quando a gente fala falando em questão de lente, multifocal ou progressivo são sinônimos. Nós estamos referindo ao Varilux, ao Space, à lente Kodak. Vou até falar uma questão nossa interna. Alguns anos atrás, nós tentamos colocar nas nossas comunicações o termo progressivo. Mas nós fizemos pesquisas e o paciente, quando o consumidor, o progressivo ficava um pouquinho estranho, então a gente optou em manter o multifocal. Então, quando a gente está conversando no meio técnico, entre óticos, entre médicos, oftalmologistas, nós falamos progressivo. Mas, popularmente, ele é multifocal, é a mesma coisa. É só uma questão de termos que um utiliza um ou outro. O trifocal, eu vi pouquíssimos na minha vida nesse ramo óptico. Então, nós não vendemos. Hoje nós temos bifocais ainda na nossa tabela. Pouquíssima saída, mas o trifocal é um multifocal mais simples, vamos dizer assim, mas assim, o salto de imagem é muito alto, muito forte, porque são 3 campos só, e tem também a questão estética, porque fica aquelas 2 divisões na lente. Mas o trifocal, ele seria um bifocal melhorado, mas eu não tenho muito conhecimento técnico para falar, até porque é um produto que a gente não trabalha, e pouquíssima venda hoje, raramente eu vejo um trifocal no mercado. Que bom, eu realmente fico confuso. Eu uso a palavra multifocal, porque para o paciente é mais fácil e para mim também ficou melhor. Mas eu entendi bem o que você explicou. Ótimo. E você, Marcos, algum acréscimo a isso? Não, só que não queria responder a pergunta aqui no chat, eu também concordo com isso. Eu não prescrevo lentes de proteção à luz azul para todo mundo, tá, Marinês? Eu vou contar como é que é o estilo dele do trabalho. Então, é aquele paciente que fica 24 horas no computador, relata um cansaço, já tem alguns do sono, fica até de noite. É um trabalho típico dele, é uma sugestão que geralmente a gente faz. Mas nem sempre a gente vai fazer isso. Mas foi muito por causa da quarentena, o que a gente tem visto aí, dessas queixas mais específicas, tá? Então, eu, particularmente, não é uma rotina dos pacientes, a não ser que tenha uma justificativa específica para isso. Eu só queria uma curiosidade para o Miller. Bifocal, como é que estão as vendas? É muito? É pouco? Acabou? Ainda tem bastante? Como é que vocês têm visto só o bifocal? Só de curiosidade. Bifocal, nós ainda tem um volume de venda, mas é bem baixo, doutor, bem baixo mesmo. Em regiões periféricas, em regiões mais pobres, mais humildes,
interior do Nordeste, do Norte. Nas grandes capitais tem muito pouca seda, tem ainda, ela se vende, mas hoje, como nós temos várias ofertas de multifocais, mesmo os mais simples estão com uma boa qualidade ótica, um bom conforto, então a gente vê o crescimento muito dos multifocais mais simples e a queda do bifocal, mas ainda tem, mas é muito pouco, muito pouco. Ótimo, obrigado. Marcos, eu queria só dar uma notícia mais rápida. Alguma coisa? Não, Claro. Antes de você finalizar, o pessoal pediu sobre se a aula ficaria gravada. Inclusive, colegas perguntaram para a AXA e perguntaram para a gente também. Então, é o seguinte, a Associação Médica, nossa grande parceira, ela grava todas as aulas, todas as lives. Então, eles vão mandar para a gente, nós vamos tentar ou colocar no site da SMO ou então na própria MMG. Nós vamos ver como, mas nós vamos dar notícias para vocês. Que vai ser uma boa para quem não pôde, né, assistir. Muito obrigado, Molinari. Falei também, a nossa equipe está à disposição, que se quiser levar essa aula para a clínica, para o consultório, para a residência, a gente pode levar, pode fazer a parte prática também, levar os gabaritos, levar o pupilômetro, tudo isso para a gente poder fazer isso em loco, na clínica. Nós nos colocamos à disposição, pode procurar a AXA, a Camila, o Rodrigo, para a gente poder, se houver esse interesse, a gente levar para vocês também esse treinamento dentro do hospital, dentro da clínica. Ô Miller, é uma coisa interessante, nós estamos fazendo uma mentoria na SMO, assim como o Marcos faz nas residências que ele é professor, os outros mentores também de cada residência, mas nós estamos fazendo uma que é um mix de todos os residentes que queiram participar. E eu acho que esse seria um tema muito interessante, assim, para a gente ficar conversando, sabe? Não é você dar o pontapé inicial, mas a gente conversar com os residentes de um modo geral, como se fosse uma mentoria, quer dizer, como o dia a dia, porque o curso do Marcos é muito bom, mas a gente, às vezes, não tem aquele espaço que a gente possa. Então, eu estava pensando em convidar o Marcos um dia, depois você um dia também, sabe? Para que eles discutam e ouçam. Vamos dizer, macetes, né? Que é um termo antigo, né? Mas que ainda funciona, dicas, né? Tips. Hoje a gente fala, são as pérolas, né? Da prescrição, né? De óculos. E aí a gente pode voltar a esse assunto, sim. E eu gostei da ideia da oferta, de ensinar na prática. Fico agradecido. Todo mundo com máscara, hein? Ô, Marcos, podemos terminar? Eu tenho mais alguma pergunta? Você que manda. Você vai falar, despedir do pessoal. Nenhuma perguntinha, não? Não, acho que agora acabou. Já estamos com 1h30. Então, né? Da minha parte, você pode encerrar. Eu vou só agradecer mais uma vez a Associação Médica, ao Miller, né, representante da SLO, ao Marcos Vinícius, que é da nossa casa, da SMO, e agradecer aos participantes até esse horário, 20 e poucos. A gente nunca menospreza o número, porque esse número é importante, o respeito que a gente tem a eles, é sinal que estão interessados. E a SMO quer atingir o maior número possível de oftalmologistas, e a gente sabe que muitos estão trabalhando até agora, em residências e tudo mais, né? Em consultórios, clínicas. E agradecer muito a todos vocês. Muito obrigado, boa noite. E vocês terminem aí, Marcos. Obrigado, Miller. Obrigado, Axel, a todos os representantes também, aos participantes, a Associação Médica por disponibilizar essa plataforma. Alguma coisa mais, Miller, que você queira falar? Não, doutor, realmente agradecer, de novo, o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, assim, essa troca, esse bate-papo final foi muito rico, muito legal, muito interessante isso, que são coisas do dia a dia, como o doutor Molinari falou, mentoria, são dicas, são dúvidas que a gente surge e contribui bastante para o nosso dia a dia. E estou muito feliz por ter sido convidado, a participação muito legal, e, de novo, coloco à disposição de vocês sempre que precisar. E a AXA está aqui com a gente, né? Ela não está aparecendo, mas está junto, é uma parceira bacana tá dos consultórios, né, dos oftalmologistas. E agradecer ao Reinaldo, da Associação Médica, que proporcionou aí toda a parte técnica, né?
que está sempre nos ajudando. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite, até mais, Tudo pessoal. bom, gente. Obrigado a todos. Obrigado mesmo.